nós teremos essa vista um pouco mais de cima. Continuando, Antônio Ferrucci supostamente era um homem corajoso, começou a ferrovia em 2 de fevereiro de 1880. Ele trabalhou aqui por 2 anos e a única opção que ele tinha para a abertura dos túneis, a sua super tecnologia do momento, era a tecnologia da ponta da picareta. Eu convido vocês a imaginar ele abrindo esses túneis, ou seus operários, na verdade. O avanço seria de 30 centímetros por dia. Mas, na verdade, Antônio Ferrucci não chegou até a área de Serra do Mar. Ele fez de Paranaguá até o município de Morretes. São 40 quilômetros de ferrovia, com uma subidinha suave de 5 metros do nível do mar. De praticamente 40 quilômetros você não percebe. Ele não atravessou as pontes, talvez alguns pequenos pontilhões, não tinha nenhum túnel no trajeto, nem montanhas. Depois de 2 anos com esses 40 quilômetros e 5 metros de subida, ele, quando chegou em Curitiba, olhando as montanhas, disse que tinha um problema particular e teve que abandonar o trabalho. Eu gosto de brincar que fica a critério de vocês no julgamento, né? Já que ele teria que atravessar os 13 túneis de 40 pontos com a ponta da picareta, eu gosto de brincar que ele desistiu mesmo. Mas não posso dizer isso porque não está escrito na história. O legal é saber que ele deu chance para um outro brasileiro trabalhar nessa construção. André e Antônio Rebouças eram baianos. Veio logo na sequência João Teixeira Soares, e tem uma galera que vai gostar de saber que ele era mineiro de Formiga. Ele tinha recém se formado em engenharia com 34 anos. Olha só a diferença, né? André e Antônio Rebouças já estavam projetando essa construção com 24 e eram negros, livres naquele momento. João Teixeira Soares, mesmo sendo um homem branco, teve uma dificuldade aí para se formar. Mas, assim que ele se formou, ele assumiu esse grande projeto que hoje ele é exemplo de engenharia no mundo. Ele foi muito corajoso também, porque ele assumiu o trecho mais difícil, saindo de Morretes e subindo as montanhas 900 metros. Ele atravessou os 13 túneis, as 41 pontes, pequenos pontilhões e todos os precipícios na Serra do Mar, atravessando também a Mata Atlântica, que é um ambiente muito quente e úmido. Uma região de biodiversidade, é um patrimônio hoje tombado pela Unesco, um patrimônio mundial. E tem aqui, sim, muitas aranhas, cobras, né, os animais peçonhentos, insetos. Naquela época ainda tinha o malaritico e a onça, que é muito famoso nessa região. Então, João Teixeira Soares decidiu trazer algumas ideias novas. Ele trouxe a pólvora negra, que na hora avançou o processo de abertura dos túneis. Ele também contratou mais operários, já que muitos estavam ficando acamados ou alguns falecendo decorrente da pandemia. O número de operários que estava entre 4 a 5 mil praticamente dobrou, chegando a 9 mil operários. Ele fez também frentes simultâneas de trabalho, 3 frentes simultâneas que se encontravam, e tudo isso foi acelerando. De forma impressionante, olha só o comparativo. Antônio Ferrucci tinha feito 40 quilômetros subindo 5 metros, sem pontes e sem túneis. João Teixeira Soares, em apenas mais 2 anos, fez mais 40 quilômetros com 13 túneis, 41 pontos, pontilhões e precipícios, atravessando toda essa região de montanha. Viram a diferença? Logo na sequência, ele convidou ninguém mais, ninguém menos do que a Princesa Isabel para passear de trem. Foi a primeira viagem nesta linha férrea no dia 16 de novembro de 1884. Apenas 4 anos da construção de 110 quilômetros, 13 túneis, 41 pontes e pontilhões.
ferrovia foi inaugurada então em 1885, 5 anos oficialmente, concluindo até a estação de Curitiba, que hoje é a primeira estação de Curitiba, funciona como um shopping, mantém ainda a fachada do prédio, tem um museu ferroviário, um trenzinho para as crianças passearem e tem também um passeio virtual dentro de um vagão que fica lá estacionado. Hoje é o Shopping Estação, bem pertinho, 10 quilômetros da rodoferroviária. Comemoramos este ano, então, em fevereiro, 139 anos de história dessa linha férrea. Linha com o nosso trem turístico, então em alguns momentos vocês vão perceber que é bem provável que nós paramos, justamente para manobra. A linha é apenas uma e nós temos que fazer essa manobra nos pátios de manobra para que o trem passe com segurança. Então em alguns momentos o trem de carga para e outros momentos nós paramos, mas a preferência é sempre nossa, sempre o trem de carga vai parar para nós. Com raras exceções, né? De um montanhista que veio aqui por lazer. Ele subiu o pico mais alto, chamado de Pico do Olímpio, e esse nome ficou por conta deste homem, Joaquim Olímpio. Ele fez uma expedição, ele também era botânico, aproveitou para fazer uma pesquisa. Trouxe sua sobrinha, um pouco mais de 10 anos de idade, foi a Ercília, a primeira mulher registrada a subir esse conjunto montanhoso. Na época, ele se preparou e veio bem parcial, camisa de botão, sapato social. Demorou quase uma semana para chegar no topo e hoje os montanhistas natos conseguem fazer essa subida em apenas um dia. Nós veremos então algumas casas, já antecipo, vimos algumas ali atrás e vamos ver ao longo de todo o trecho da mata. Essas casas de alvenaria, elas não são da época da construção da ferrovia. Desta época, elas eram de madeira e não existem mais nenhuma. Essas casas foram construídas pela Rede Viação Paraná-Santa Catarina, que assumiu a concessão da ferrovia em 1942. Então essas casas eram um alojamento, as casas dos ferroviários que trabalhavam ao longo da linha, fazendo a manutenção contínua. E as estações funcionavam, já que o trem com passageiros parava nas estações e as pessoas conseguiam tranquilamente morar nessa região, formando pequenas vilas, inclusive com escolas também. A gente vai ver agora ao lado esquerdo um pátio onde tem um espaço para os montanhistas, com chuveiro, banheiro, tomadas. Eu carinhosamente chamo de acampamento de luxo. Na sequência, algumas casas que fazem parte do IAT, que é o Instituto Água e Terra, que administra o Parque Estadual do Marumbi. O IAT, ele registra o nome e outros dados dos montanhistas. Anota também qual a trilha ele vai fazer. Precisa fazer a trilha de dia, não pode deixar lixo, não pode recolher plantinhas. E se por acaso alguém se perder ou se machucar, aqui tem o grupo Guarda Parques, também o Cosmos. No grupo Cosmos são voluntários e resgatistas, socorristas, brigadistas, enfermeiros, médicos, voluntários apaixonados por trilhas. Com essas casinhas, como estão sob concessão, elas estão com a manutenção em dia, né? A estação do Marumbi agora do lado direito de vocês.
Convido vocês calmamente a vir para o lado direito. Entraremos agora no túnel 4 e estaremos na saída deste túnel, no atrativo mais esperado do passeio. Ele é conhecido popularmente como o Precipício. O túnel 4 e o túnel 5, logo na sequência, era para ser um túnel só. Mas na abertura do túnel, houve uma queda na parede do túnel, formando um vão livre, bem no ângulo com uma curva de 90 graus. Eles acharam mais seguro do que tentar fazer um túnel novo, construir um viaduto ferroviário com um ângulo de 90 graus suspenso por 5 pilares de alvenaria. Quando você passar sobre ele, se preparem para olhar para baixo, porque nós não veremos o trilho abaixo de nós. Este é o viaduto Boa Vista. Aquele telhadinho que você está vendo lá embaixo, marrom, é a estação Engenheiro Lange que a gente passou há pouco tempo atrás. Túnel número 4, se preparem para olhar para baixo e ter a sensação de estar voando de trem. Contagem regressiva para a decolagem. 3, 2, olha para baixo. Essa janelinha você consegue observar a espessura da parede do túnel. Na saída deste túnel, lá embaixo, você vai ver pela última vez a usina hidrelétrica do Marumbi. Mais um telhadinho. Olhando um pouquinho para trás na saída deste túnel. Usina hidrelétrica. Bem no meio do nada, né? Mas tem uma estradinha ali que dá acesso até a usina. E depois eu explico um pouquinho mais sobre ela. Agora eu convido vocês a curtir a montanha. Lá no horizonte vocês vão encontrar a linha do trem onde nós vamos passar em breve. Encontrem pequenas pontes. Lembrem de segurar firme seus pertences. Olhem bem pra frente agora, trem passando sobre a ponte. Cuidado com as janelas, porque a ponte passa muito próximo a vocês. Vem pra frente e procura a locomotiva do trem. Lá na frente, locomotiva. Olhem para baixo a estrutura da ponte.
Olhem para trás, o trem saindo da ponte. Agora vamos passar aquele túnel 6 e 7. E, já que me perguntaram, aviso a todos que o túnel 7 é uma das vistas perfeitas para você pegar uma filmagem passando o trem dentro do túnel, porque você vai conseguir ver ele entrando e assim que ele estiver entrando, você vê o clarão da saída lá do outro lado. Agora, túnel 6, o próximo será a vista perfeita da entrada do túnel. Mantenha-se do lado direito, pertinho da janela. Você vai precisar olhar para cima, mas tem uma forma de preparar você. Tem uma escadinha no próximo atrativo. É o Santuário Nossa Senhora do Cadeado. Na verdade, Nossa Senhora do Cadeado não existe. Aqui é uma homenagem a essa curva que parece um elo de cadeado. Dentro do santuário, nós veremos a imagem da padroeira do estado do Paraná, que é a Nossa Senhora do Rocio. Aqui atravessa o caminho do Tupava, um caminho muito famoso. Ele inicialmente foi aberto pelos indígenas, depois passaram os escravos, os portugueses, os jesuítas, os tropeiros com as cargas no lombo de mulas. E quando a Graciosa foi inaugurada como estrada, esse caminho caiu em desuso. Mas como ele foi muito utilizado, ficou demarcado e hoje é muito famoso entre os montanhistas. São cerca de 10 horas de trilha e aproximadamente 20 quilômetros percorridos. Até aqui, para você chegar em Quatro Barras, que é o município mais próximo, são 6 horas caminhando. Então, do lado direito, você verá uma escadinha. Agora, tá chegando, olha pra cima, bem pra cima.
Túnel número 8 vai chegar em breve e estaremos no quilômetro 65 da ferrovia. Aqui tem um acontecimento muito importante. Aqui foi assassinado o Barão do Cerro Azul e Desconto Pereira Correia, ou conhecido também como Barão da Erva Mate. Ele assumiu o poder provisório no momento da Revolução Federalista. Para quem não conhece, resuminho da Revolução. Marechal Deodoro assumiu a presidência assim quando houve o início da República. Mas dizia a lei que se ele saísse antes de 2 anos de completar o poder, deveria ser feita uma nova eleição. O vice não poderia assumir, mas assumiu. Junto com isso, Marechal Floriano também colocou lá no poder alguém que já tinha sido deposto pelos gaúchos. Júlio Prestes de Castilhos foi recolocado e aí houve a revolta dos gaúchos com o objetivo de tirar ele pela segunda vez. Eles conseguiram e tinham o objetivo também de tirar Marechal Floriano, que estava no Rio de Janeiro. Então eles começaram atravessando cidades e estados. Quando estavam perto de Curitiba, o responsável pela capital do estado fugiu. A capital era Curitiba, mas ele mudou para Castro, levou assim com ele todo o armamento, a tropa do exército e o poder político. A cidade abandonada clamou pela figura de Barão do Cerro Azul, que era muito famoso na época. Ele fez um acordo com os gaúchos e a cidade passou ilesa, não teve saque nem ataque na cidade. Mas Floriano, depois que a Revolução acabou, porque ele ainda continuou no poder, Floriano julgou esse ato como um ato de traição, como se ele tivesse favorecido os revoltosos. Disse que iria ser julgado na Corte Federal no Rio de Janeiro, colocou ele nessa viagem de trem rumo ao porto. E antes que chegasse lá, no quilômetro 65, ele foi assassinado. Um tiro no joelho de Clemência, as últimas palavras, meus filhos, e um tiro na testa. Olha a vista do litoral, essa é a sua última chance. Se você consegue ver um pouquinho do reflexo de água, é a Baía de Antonina, onde o mar mais adentra o continente. A cidade de Morretes, logo atrás do Marumbi, e o município, o distrito de Porto de Cima, bem pertinho de nós, ao lado esquerdo da vista. Túnel número 9, um dos 3 maiores túneis da ferrovia. Barão do Cerro Azul, depois que foi assassinado, a sua família também foi perseguida, a sua casa foi tomada pelo exército vitoriano e 40 anos essa história foi ocultada. Se alguém falasse sobre o assunto, também teria o mesmo fim. 40 anos depois, então, essa história foi reaberta, foi feita uma investigação devida à maçonaria, porque o Barão era maçom, a Associação Comercial do Estado do Paraná, que o Barão fundou, assim como alguns políticos e historiadores se juntaram e eles conquistaram um título novo para o Barão do Cerro Azul, o título de herói. Ele foi considerado um herói da pátria por ter protegido Curitiba no ato da Revolução. Túnel número 10, e se preparem que ao lado onde você verá o Pico do Coroado. Mais um instante você vai ver um clarão. Agora, se você olhar para trás, encontrará este pico. Este acinzentado Pico do Coroado é considerado nível 5 de escalada, onde as pessoas ficam dependuradas, pontos negativos. Se prepare para olhar para baixo rapidamente, veremos a cascata Véu de Noiva. Ela tem 70 metros de queda de água, mas nós veremos apenas um pedacinho. Olha para baixo, em 3, 2. Agora.
Encontraram o pique do Coroaco, aquele acidentado, nós passamos bem à frente dele. O Rio Ipiranga agora está do nosso lado direito. A gente vai ver um pouquinho de longe, mas já ele vai passar por baixo de nós. Aqui ele está tornando o Vale do Rio Ipiranga. E em alguns instantes é só olhar para baixo que você vai ver o rio. Eu aviso o momento exato da passagem do rio, fica tranquilo. Aqui na área de Mata Atlântica você deve ter reconhecido algumas plantas, algumas exóticas, outras endêmicas. Nós vemos muito aqui bromélias, essas no topo das árvores, nos troncos, encostadinhas. Elas na verdade são plantas epífitas, elas não sugam a seiva da árvore. Ela consegue absorver os nutrientes por conta das suas folhas, que estão para cima, e assim ela acumula a água da chuva. Nós vemos também muitos lírios do brejo. Essa cor branquinha em grande quantidade. Ela é conhecida também como falso gengibre porque ela dá uma raiz muito parecida. E esse lírio é uma cor popular porque o boticário produz um perfume com lírio. Se chama lírio. Lá no Boticário eles têm inclusive as liriletes. São as meninas que regam os lírios, cantam para o lírio, de vez em quando colocam música. E é comprovado que se você dá mais atenção às plantinhas, elas florescem mais e ficam mais cheirosas. De Morretes, e vamos chegar em breve ao ponto mais alto da ferrovia, 935 metros de altitude. Então essa água era enviada para cima, sentido contrário do rio, e quando não foi mais necessário a água deste ponto, a represa Caiguaba, o rio Caiguaba foi represado, ficou sem uma represa, e a casa de bombas ficou submersa. Apenas o que ficou para fora, que é uma chaminé. No topo da chaminé, já que essa há muito tempo assim, há algumas décadas, vocês verão uma árvore. No topo da árvore nós gostamos de brincar que tem um ninho de passarinho, com 3 ovinhos e uma passarinho mãe. Mas depende se você for no oftalmologista recente, tá? Com a sua vista em dia. Então já ao lado esquerdo, mais uma abertura na vegetação, a vista da represa Caiguaba com a chaminé. Eu ajudo vocês ao momento exato.
Lado esquerdo, se preparem para a vista da represa com chaminé. Está bem perto agora. Você precisa olhar um pouquinho para trás. Contagem em 3, 2. Os dois lados você consegue evitar o rio. O rio não, desculpa, o túnel. Esse túnel é o que marca o ponto mais alto da ferrovia. Ele também é o único construído em linha reta e marca a transição de Mata Atlântica Umbrófila densa, mata fechada, para Mata Atlântica Umbrófila mista, mata aberta com araucárias. Se segurem que possivelmente será um solavanco. Se segurem. Este túnel foi construído recente com a tecnologia da perfuratriz de 3 brocas. O túnel da época da ferrovia de 1885 está junto a este ao lado esquerdo. Nós veremos assim que sair desse túnel. Aí você vai precisar estar do lado esquerdo e olhar para trás. Verá uma placa escrito Cave Colinas de Pedra. Então não dá para ver literalmente a entrada do túnel, mas saibam que lá tem uma porta igual a porta de cofre-forte, de aço. Protege o que é considerado ouro. São vinho espumante, com rótulo de túnel, feito no método tradicional francês. Olha para trás. Esse túnel foi adquirido por um empresário que se chama Ari Portugal. O seu Ari encontrou a estação que nós veremos logo à frente. Então, ao lado esquerdo, vai passar bem pertinho de nós, a estação Roça Nova. Ali funciona um bistrô, que é um restaurante um pouco mais chique. O seu Ari, além de ter o túnel e a estação, tem alguns hectares de terra aqui atrás, onde você pode vir e ter um bem use. Olhando para trás, a entrada da propriedade do Sr. Ari Portugal, que é um empresário brasileiro. E dentro do túnel do Sr. Ari pode ter até 50.000 garrafas de vinho. O método Champenoise, ele tem aquela virada de garrafas durante 2, 3 anos até se tornar o que nós chamamos de vinho espumante.